Aleluia! Essa noite é a noite que o Senhor Ele quer te levantar. É a noite que o Senhor quer te curar. É a noite que o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Quanto assim crerem e querem e já recebem. Dê mais um aplauso a Ele então, em nome de Jesus. Aleluia! Abra tua Bíblia comigo no livro da primeira carta a João, capítulo 4. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus a todos. Glória a Deus! Dê a paz ao irmão que está aí ao teu lado. Porque nós já chegando, mas parece que se vê todo dia, já é tudo família. Mesmo sendo família, né, tem que dar bom dia, né? Boa noite. É graça e paz. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Aleluia. 1 João 4,13. Lá no finalzinho da Bíblia, eu vou ler só um versículo, aí você já logo toma seu assento, amém? Diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Diga comigo, e ele em nós. E ele em nós. Pois que nos deu do seu Espírito. Digam graças a Deus. Toma o seu assento. Aleluia. Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ação do Espírito Santo, através de nós, como o João deixou especificado aqui na carta, quando sabemos que Ele está conosco, que nós estamos nele, quando Ele está conosco, porque o Espírito dele está em nós. E hoje nós vamos desvendar um pouco mais sobre isso, o porquê, o para quê do proceder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, nós muito bem sabemos, a maioria que sabe, porque a maioria aqui até mesmo já fez escola bíblica aqui na casa de Deus, sabe que o Espírito Santo é Deus, que Ele é uma pessoa, que Ele tem vontade, que Ele tem mente, A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, que Ele deu os seus dons, a cada um conforme lhe apraz, então é conforme a tua vontade. Então nós bem sabemos que o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem emoções, ele tem o querer dele para fazer nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Diga comigo, através da minha vida. Através da minha vida. Amém. Não só basta, nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, que é uma pessoa, porque nós vemos que Jesus apresenta Ele, como o outro Consolador, Vamos comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Aleluia. Jesus ele apresenta o Espírito Santo como aquele que vai continuar, não só vai continuar, como vai fazer muito mais coisas ainda do qual o próprio Jesus começou. Aleluia. E a gente vai entendendo essa mensagem como e o porquê. Em João capítulo 14, no versículo 16 ao 18, Jesus ele diz assim, e eu, acharam? Sim. João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Aleluia. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Diga comigo, voltarei para vós. Aleluia. Então aqui quando Jesus ele apresenta como o outro Consolador, ele não está querendo dizer, olha, vai chegar um aí que vai dar uma ajudinha, é o Step, é o Severino, é o Mordomo. Não, quando ele diz assim, um outro Consolador, é a mesma coisa quando você tem alguma coisa e alguém, de repente você vai comprar algo, vamos supor assim, você vai numa loja e você expõe algo para o vendedor ali, fala assim, eu quero um produto, eu quero comprar uma Bíblia. Tá, mas qual a Bíblia que você quer? Uma Bíblia com uma fácil leitura, não sei, que me ajude a entender melhor as escrituras. Tá, eu tenho essa aqui, essa aqui é a linguagem tradicional, é fácil de ler, as letras são grandes, mas eu tenho uma outra, diga comigo assim, uma outra, que pode te ajudar um pouco mais, que pode ser um pouco melhor.
Aí vem um vendedor, né, e traz ali para você uma outra Bíblia, né? Às vezes com um estudo, com um devocional, com uma linguagem de hoje, com a letra um pouquinho maior. Aí você dá uma olhada e fala assim, olha, essa daqui está um pouco mais interessante, está melhor do que essa, né? A primeira, o qual eu vim pensando. Então, não que para a gente entender melhor, não que o Espírito Santo ele é melhor do que Jesus ou ele é maior do que Jesus. Né? O Espírito Santo não só veio dar continuidade, mas para fazer coisas grandes e maiores ainda. Em nós e através de nós. Aleluia. Então diga comigo, em mim e através de mim. E através de mim. Então nós vemos que quando ele... para a gente entender até melhor, para alguns aqui que às vezes pensam, pô, quando eu entrei para a igreja, aliás, eu nem sabia que existia Espírito Santo. Quando falava algo relacionado ao Espírito, está acabando, você abaixou meu microfone? Quando falava algo em relação ao Espírito, eu imaginava, sei lá, uma energia positiva, uma fumacinha, alguma energia melhor, né? Mas não, depois que para vocês entenderem um pouco melhor, o Espírito Santo, eu vou te falar uma ilustração do sol. O sol, você olha para ele, você vê aquela bola de fogo, amarela, brilhante, né, que esquenta. Então vamos por partes. O sol, para aqueles que estudam um pouquinho mais, se for não a olho nu, né, para os estudiosos, se ele for ver um pouquinho mais, o sol é uma bola amarela, né, vamos falar na nossa linguagem, é uma bola amarela. Então suponha que essa bola amarela é Deus. Diga comigo, é Deus. É Deus. Aí, ao lado dessa bola amarela, a gente vê o brilho, que são os raios de sol, né, raiando por todo o planeta, né? Então aqueles raios é Jesus. Então vamos dizer, o raio é Jesus. Os raios de sol, Jesus. Aí tem aquela parte que é do calor, que esquenta. A gente não vê, mas a gente sente. Aleluia. Então aí é onde seria o Espírito Santo. Então por isso a gente diz que os três são um, né? E um ao mesmo tempo estão em três. Então um complementa o outro, um é ajudador do outro, né? Um não faz o papel do outro. Um sempre vai complementando o outro. Então é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Né? E hoje nós vamos falar do que Jesus nos ordenou e nos deixou bem claro da obra do Espírito Santo em nós. E deixa eu ver o que eu anotei aqui. Quando diz igual, né, como eu estava falando, o outro, né, igual, Jesus estava dizendo em qualidade, em atributos, né, ele tem a mesma essência de Deus. Muitas das vezes a gente pensa que o Espírito Santo é só o socorro bem presente, ou é o step, né? Ai, a minha oração não está funcionando, aí eu vou e corro para o Espírito Santo, e o Espírito Santo me ajuda. Né? O que eu faço agora? Às vezes só chama ele na hora do perigo, como se fosse assim, só na hora da necessidade. Né? E não, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental da atuação de Deus em nossas vidas. Então, se nós não podemos inferiorizar, né, a ação do Espírito Santo, nós não podemos menosprezar ou achar que ele também não é Deus. Né? Ele é tão importante quanto Deus. Ele não é uma reserva e nem inferior a Jesus. Lá no capítulo 16 de João, aí mesmo, 2 capítulos depois, João 16, versículo 12. Aqui a gente tem praticamente uma boa revelação de Jesus falando do Espírito Santo. João 16, versículo 12, aqui na minha tradução está assim, dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eu vou ler de novo para você entender esse versículo. Jesus falando para os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Amém? Então aqui ele diz para a igreja, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Diga comigo, em toda. Em toda. Em toda a verdade. Amém. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. É só até o 13. Então, aqui ele está falando, olha, o que eu tenho para dizer para vocês agora,
eu não vou dizer porque vocês não vão conseguir suportar. Jesus falando para os discípulos naquela época, que até então ainda não tinha o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os anciões, sobre toda a gente. Né? Porque Jesus teria que fazer a parte dele para que o Espírito Santo pudesse vir, como a gente leu 2 capítulos antes. Falou assim, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. Vai ter alguém aí para poder dar continuidade, vai cuidar de vocês. E aqui no capítulo 16 ele fala que o que eu tenho para falar para vocês agora, vocês não vão suportar. Então, tem coisas que o Senhor, ele falou para os discípulos naquela época, ele poderia falar até mais, fazer até mais. Só que sem a presença do Espírito Santo em cada discípulo, eles não iriam entender, eles não iriam suportar. Por isso que muitas das vezes a gente vê que tem pessoas que não conseguem ficar na igreja, porque ainda não são repletos do Espírito Santo de Deus. Ouvem falar de Jesus, sabem que Jesus é bom, sabem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, aí não consegue ficar firme por quê? Não consegue ser um ofertante por quê? Não consegue ser fiel ao Senhor por quê? Não consegue corresponder ao chamado por quê? Não está repleto do Espírito Santo de Deus. Se é que você já tem o Espírito Santo de Deus, que não tem como você... Aqui a gente pode ver em toda a Bíblia. Não há uma pessoa que não foi batizada, que não foi cheia do Espírito Santo e largou tudo e está seguindo ao Senhor. Eu não vou dizer até hoje, né? Porque a maioria aqui já morreu. Mas se estivesse vivo, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, os 12, toda a gente que eles ganharam, Cornélio, Lídia, enfim, tantas pessoas que a gente vê no Novo Testamento que foram cheios do Espírito Santo e passaram a servir ao Senhor. Eles logo já queriam, eu quero ser batizado, eu quero fazer o que for necessário, eu quero fazer o que for preciso, porque eu digo porque foi o que aconteceu na minha vida. Eu nem sabia quem era o Espírito Santo. Quando eu recebo o batismo, para mim eu não sabia se eu estava endemoniada ou o que estava acontecendo, porque ninguém ao mesmo tempo fazia nada. Eu falei, então um negócio ruim não deve ser. Mas por que eu não consigo parar de falar em língua? Por que eu não consigo parar de tremer a língua? Por que eu não consigo parar o que está acontecendo em mim, porque eu quero que continue? Mas aquela confusão, porque eu leiga. Né? Não entendia e não sabia nada. Mas o que o Senhor precisa para te encher do Espírito Santo dele, não é que você seja totalmente liberto, não é que você seja totalmente santo, porque eu tinha 2 meses. Diga comigo, 2 meses. 2 meses. Porque eu estava, acho que nem nascendo dentinho ainda, fazer igual o Luigi ali, nem... Tava leiga. Pensa numa criança que acabou de nascer com 2 mesinhos, o que ela sabe? Só chora, né? Só chora, eu só ia para a igreja para chorar. Chorava pela minha mãe, chorava pelo meu filho, chorava pelo meu marido, chorava por mim mesma, só chorava. Mas o Espírito Santo, ele viu o quê? Graça em mim, né? Então, ele quer ver isso em você, ele quer ver graça. O que é essa graça? É você ter essa graça para com Deus, né? Um coração aberto, um coração sedento, um coração, porque eu lembro que eu falava para ele, eu só vou levantar a minha mão quando realmente eu vou fazer tudo que está ali naquela Bíblia, porque eu não quero envergonhar nem a igreja e nem o Senhor. Então, se é para mim falar assim, vai ser assim, é assim. E depois a gente vai vendo na Bíblia, né? Que Jesus, ele diz, é sim, não. Passou disso, é do maligno. Então, eu falo de experiência própria. O que aconteceu comigo, desde que eu recebi o batismo, desde que o meu esposo, porque ele foi uma semana depois. Era bebezinho na fé também. Uma semana depois, estava lá falando em línguas também. Não teve aquele mover, não teve culto, não era campanha, não era culto de libertação, não era culto de cura interior, não era escola bíblica. A gente estava ali entre 4 paredes, dentro da minha cozinha, em 5 pessoas. Em 5 pessoas. Até nesse sábado mesmo a gente ia estudar sobre o Espírito Santo, né, mais detalhadamente na escola bíblica. Aí estava um vai, outro não vai, outro não vai. Aí até o pastor falou assim, acho melhor a gente cancelar porque é bom estar todo mundo. Porque senão o mover não acontece. Eu falei, como assim mover não acontece? Eu falei, lembra que com a gente aconteceu? A gente estava em 5 pessoas dentro da nossa cozinha, meu amor. Eu nem sabia, eu nem estava chamando pelo Espírito Santo. Aconteceu na nossa cozinha. Então o Senhor não precisa de multidão, Ele não precisa, não que Ele não queira que você seja santo, que você seja fiel, mas eu há 15 anos atrás, 2 meses de convertida, tinha muita coisa para ser liberta,
muita coisa para ser curada, muita coisa para me arrepender, muito perdão ainda para liberar, tanta coisa. E ainda falta muita coisa. Ainda não, né, nem estou e nem sei. Aqui na terra não vou ser perfeita. Né? Só o Senhor para achar graça em nós e nos levar à perfeição. Mas quanta coisa eu não tinha para melhorar, tanto eu quanto Ele. Né? Então, o Senhor, Ele precisa achar essa abertura em nós, para que realmente Ele possa nos encher. E não é porque você não fala em línguas, não é porque você não sente arrepio, não é porque você não sente calor, que você não possa ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Né? Aqui mesmo Ele já fala, no capítulo que a gente leu. Ou foi no antes? 14. Ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, está em vós. Então o Espírito Santo, de alguma forma, já estava nos discípulos. Só ainda não estava na plena atuação, porque precisava da acessão de Jesus, para que o Espírito Santo pudesse ali fazer um derramar e realmente acontecer o que aconteceu. Pedro, na sua primeira pregação, ganhou mais de 3.000 almas. Mais de 3.000 almas salvas. Porque ali ele foi cheio do Espírito Santo. E não é menosprezando Jesus, mas Jesus, os maiores discursos dele foi para uma pessoa. Diga comigo, para uma pessoa. Para a mulher samaritana, para os mestres da lei, né, para a mulher do fluxo de sangue. Os maiores e melhores sermões de Jesus ele fez para uma pessoa só. Não foi para uma multidão. Pedro, num sermão só, ganhou uma multidão. Então não que Pedro é melhor que Jesus, não que o Espírito Santo é melhor que Jesus. Cada um tem a sua obra. A obra de Jesus foi trazer a salvação. Diga comigo, a salvação. A salvação. E o Espírito Santo vai vindo para mantendo essa salvação e levar outros a serem salvos. Da mesma forma que Pedro foi salvo, porque ele creu em Jesus Cristo, através de Pedro, quantos o Espírito Santo não levou a crer no Senhor Jesus Cristo também, para que tivesse a salvação. Eu sei que muitos aqui hoje não está nem entendendo essa mensagem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão lindo, que ele testifica no teu espírito que você já é filho de Deus. Aleluia. Coisas que, algumas palavras, eu quero que você preste atenção e absorva aquilo que você entender. Porque, como disse Jesus, tem coisas que eu estou falando agora que muitos ou não estão suportando ou nem entendem ainda. Mas você que tem o Espírito Santo de Deus, que é cheio desse Espírito, você já sabe até o final da mensagem. Aleluia. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia.